Olá, boa tarde, seja bem-vindo. Está no ar o Conexão Nordeste, o seu espaço dedicado 100% ao futebol nordestino. Ao meu lado, ele, Bruno Formiga. Boa tarde, Bruno. Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. E fica à vontade, né? Vamos lá, o programa de hoje é super especial, viu, Bruno? Você caiu hoje aqui num Conexão pra lá de especial. Nossa maior atração, sem dúvida nenhuma, é o Bavi de domingo, o Bavi de inauguração da nova Arena Fonte Nova, fechada desde 2007. Esse é um destaque, mas a gente tem outros para mostrar para vocês. E a gente começa falando de Copa do Brasil. A derrota do Itabaiana para o Ponte Preta por 3-0. É uma participação relâmpago na Copa do Brasil, né, Bruno? Participação relâmpago. Itabaiana está eliminada da Copa do Brasil. Lembrando que a gente sempre reforça aqui no Conexão Nordeste, a gente já vê os gols aí de Ponte Preta 3 e Itabaiana 0. Jogou o primeiro jogo em casa até a próxima rodada, a segunda fase. Perdeu por 2 ou mais gols, o alemão fez o primeiro gol de pênalti, perdeu por 2 ou mais gols, está eliminado o mandante. Foi exatamente o que aconteceu com a Itabaiana, a Ponte Preta que jogou com o time reserva. A gente vê aí o segundo gol marcado pelo grande alemão de novo. E o Rildo vai marcar o terceiro, a gente vê já. Bonito gol do glorioso alemão. Pegou o rebote, ó, teve calma para bater, pegou meio na canela, mas está valendo. E o Rildo vai fazer o terceiro gol da Ponte Preta. A Ponte Preta que é vice-líder do Campeonato Paulista, tem 34 pontos, está atrás só do São Paulo, belo gol do Rieder. E jogou com o time reserva, Bruna. Mesmo com o time reserva, a Ponte Preta ganhou por 3-0 da Itabaiana. Itabaiana é o primeiro time nordestino eliminado da Copa do Brasil. E além da derrota do Itabaiana, outros times nordestinos jogaram na Copa do Brasil. Você vê aí na sua tela os resultados. O Ceilândia empatou com o Ceará, o Guarani de Juazeiro perdeu para o Santa Cruz por 2-1 e o Vitória da Conquista perdeu para o Sport por 1-0. É isso aí, lembrando, Vitória da Conquista e Guarani de Juazeiro vão jogar os seus respectivos segundos jogos. Para o Vitória da Conquista vale o destaque. Estreia do Vitória da Conquista na Copa do Brasil, é um time que já tem vaga garantida para a Copa do Nordeste 2014, é bom lembrar, e é um time muito novo, foi inaugurado, digamos assim, em 2005, fazia parte de um projeto social que revelava jogadores e o Vitória da Conquista acabou se profissionalizando. Vitória da Conquista que é a terceira cidade mais importante da Bahia, então estava mais que na hora de uma cidade tão importante para o estado da Bahia ter um time protagonista tanto no campeonato estadual quanto em competições nacionais. Então tá aí, participação por enquanto boa, já tá no lucro o Vitória da Conquista e aí vai tentar beliscar ou pelo menos incomodar mais o esporte. E ano que vem tá garantido na Copa do Nordeste. E ainda falando de Copa do Brasil, essa semana o julgamento da participação do time do Souza na Copa do Brasil agora está confirmado. O time do Souza está participando, o CSP está fora e quem conta detalhes pra gente é a repórter Monique Danello. Amigos do Esporte Interativo, foi realizado nesta quinta-feira o julgamento para definir o segundo representante da Paraíba na Copa do Brasil de 2013. A princípio, essa vaga seria do CSP, vaga conquistada na Copa Paraíba, mas o Souza, vice-campeão estadual, entrou com um recurso alegando que essa vaga seria ilegal, já que a Copa Paraíba precisava ser disputada por no mínimo 4 times da primeira divisão e apenas 3 equipes participaram do torneio. A defesa tanto do CSP quanto da Federação Paraibana é de que o Souza teria ultrapassado o prazo de 20 dias para entrar com esse recurso, já que a tabela da Copa do Brasil foi divulgada no dia 4 de fevereiro e o Souza se manifestou só por volta do dia 20 de março. Ainda assim, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva entendeu que a vaga do CSP realmente é ilegal e com 6 votos contra 1, o Souza venceu a questão e está na Copa do Brasil de 2013. Na verdade, assim, nós não esperávamos mesmo, porque nós tínhamos uma preliminar de intempestividade, de que o Souza teria impetrado esse mandado de segurança fora do prazo e que a gente ainda sustenta mesmo fora do processo agora. Então, a gente não acreditava que o mérito fosse apreciado como foi.
mas todas as determinações dos regulamentos, elas são discutidas com os clubes e eles concordam, né, quando eles participam do conselho arbitral. Então, assim, posterior questionamento causa, assim, surpresa, né, para a federação, porque os clubes participam do conselho arbitral, onde são discutidas todas as regras que são estabelecidas ali, e eles concordam. E a partir do momento que eles questionam posteriormente, a federação é surpreendida com esses questionamentos, porque todo mundo participou e concordou e foi homologado. Era uma preocupação do Souza, porque o código diz uma coisa, mas a interpretação do procurador foi perfeita. A CBF se omitiu, e ao se omitir, o prazo se continuou, o prazo decorre até hoje. E o principal aí não é se falar em prazo, o principal é se resguardar o Regulamento Geral das Competições, que estava sendo infringido caso o mandado de garantia não fosse acolhido, e que agora, graças a Deus, o tribunal fez justiça. Direto do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol, no Rio de Janeiro, Monique Danello para o Esporte Interativo. É uma situação muito chata para a Federação Paraibana, que acabou tendo que se defender contra um próprio afiliado. Então não é uma situação bacana, a Paraíba tem a sua vaga garantida, não é do CSP, é do Souza. Lembrando, o CSP tinha jogo marcado, que foi suspenso, contra o Curitiba. O adversário do Curitiba agora não é mais o CSP, é o Souza. Fica um mal-estar, Bruna, não há como negar. Há um mal-estar porque você tem um filiado lutando com outro afiliado por uma competição organizada pela federação. Então ela fica no meio termo, porque não é que ela tenha que escolher um ou outro, mas ela tinha que defender que o que ela organizou deveria estar valendo. No caso, a competição que acabou organizada sendo disputada com apenas 3 times. E aí, isso fere o Regulamento Geral de Competições da CBF. E agora que o Souza está participando, e a gente vai mudar um pouquinho de assunto, domingo tem Bavi na Nova Fonte Nova. A Bahia vai parar para esse jogo, e a gente vai ver como essa notícia está repercutindo nos jornais da Bahia. Você vai dar uma olhada agora na sua tela, nas manchetes dos jornais, que vai ser um jogão, né? Olha aí, o Ibaía, inclusive, destaca que a Dilma inaugurou oficialmente hoje a Fonte Nova. Para sentir o clima, é a manchete do Correio 24 Horas, falando que ontem os jogadores do Vitória estiveram lá, bateram foto com os funcionários, muito bacana. E o Galácticos, que inclusive é nosso parceiro, fim da novela, Bahia regulariza o Fred Adu, que pode inclusive jogar, Fred Adu americano. E tá aí o À Tarde também destacando na Arena Fonte Nova, que foi inaugurada com o pontapé inicial da presidente Dilma Rousseff. Por sinal, falando em Dilma Rousseff, a gente tinha as imagens da Dilma. A Dilma foi lá hoje, inaugurou tudo, mas eu queria chamar, além da Dilma, ela é um fato curioso. Tá aí as imagens da Dilma lá na Arena Fonte Nova, com Aldo Rebelo, enfim, teve hino nacional, caiu um pouquinho de chuva, né, mas todo mundo estava precavido. Dilma paramentada, no estilo, bonita. Para dar o pontapé inicial na Arena Fonte Nova. É mais um estádio pronto para a Copa do Mundo 2014. É bacana ter a presidente num momento tão importante para o estado. Ela já tinha estado presente no Castelão, então ela está dando um giro em todos os estádios. A Fonte Nova que está bem bacana, a gente viu aí. Mas eu queria dar um pulo agora lá no portal do Esporte Interativo, no nordestão.esporteinterativo.com.br. Tem o endereço aqui embaixo, mas a gente tem o blog, o Nordeste Merece, eu assino lá. Mas vamos lá, fora essa parte, temos os 10 momentos históricos da Fonte Nova. Desde 1953, que foi o primeiro grande feito, título estadual do Vitória, que acabava de debutar nos campeonatos estaduais, foi o primeiro estadual disputado completamente na Fonte Nova. Desde, por exemplo, o gol que quase foi o 1000º gol do Pelé, a tragédia em 2007, mas tem um ponto que você gosta, né? Não, eu gostei do show da Ivete e gostei de saber que a seleção brasileira nunca perdeu dentro da Fonte Nova. Essa sorte vai continuar esse ano. É isso, são 11 jogos na Fonte Nova, nunca perdeu. O primeiro jogo foi contra um combinado baiano, de uma seleção baiana, 4-0 para a seleção brasileira. A Fonte Nova, que também está lá naquela listinha, tem o maior público da história num Bahia e Fluminense. Semifinal de 88, 110 mil pagantes. E teve em 2003, como você lembrou, o MTV ao vivo, DVD gravado da Ivete Sangalo. Você não estava lá, né? Não, eu acho que nessa época, inclusive, a Bruna não tinha nem idade para entrar em show. Mas, não, enfim. Aí você está exagerando, tinha, né? Bruno. Tá bom. Aproveitando que a gente está falando de Fonte Nova, a gente vai estrear um quadro novo aqui no Conexão. O quadro Não Durma Sem Essa, que é sempre uma curiosidade muito interessante para você. E a curiosidade de hoje é sobre a Fonte Nova, mas quem vai contar é o Bruno. Vamos lá, já é o seguinte. Até hoje circula na Bahia de que onde está construída a Fonte Nova, no início do século, tinha um tesouro enterrado. Um baú com joias, com
moedas de prata, enfim, a gente tem imagens até da Fonte Nova, da antiga Fonte Nova, e ali onde é perto da entrada do estádio, no canto esquerdo, existia a lenda que naquela rua, lá nos anos 1600 e pouco, na invasão holandesa, o pessoal, para não ser roubado, enterrou ali os seus tesouros. E aí durante anos a galera ia lá para cavar, para um negócio meio serra pelada. A febre do ouro lá era a febre do tesouro. Mas ninguém nunca achou o tal tesouro lá na Fonte Nova e até os historiadores brincam. Se esse tesouro tá lá, ele resistiu à construção, à demolição e à reconstrução da Fonte Nova. Porque continua lá enterrado. Ninguém nunca ficou rico com tesouro nenhum achado na Fonte Nova. É a popular lenda do tesouro da Fonte Nova, conhecida na Bahia. Olha só, mais uma curiosidade com o Bruno Formiga. Realmente, a Fonte Nova vai parar nesse domingo, mas além do Bavi, a gente tem outros destaques, outras rodadas também dos campeonatos estaduais que a gente vai ver aí na sua tela no fim de semana. A gente tem muita rodada, começando com o Campeonato Baiano, com Botafogo Bahia de Feira no sábado, e no domingo o Bavi, o Feirense contra o Vitória da Conquista e o Juazeiro contra o Juazeirense. A gente passa a bola aí para o Campeonato Cearense, porque amanhã tem Fortaleza e Tiradentes e Casa e Horizonte, duas das grandes surpresas. Clássico Ferroviário e Ceará no domingo. Guarani de Juazeiro e Guarani de Sobral também é considerado um clássico de menor porte. Campeonato Pernambucano, na segunda fase, 10ª rodada, Sport Belo Jardim, tem Porto e Santa Cruz, Náutico e Ipiranga, Salgueiro e Central, Pesqueira e Xangrande, Petrolina e Serra Talhada. Mas não para por aí, né, Bruna? Não para por aí não, ainda tem muito mais no Campeonato Alagoano. A gente tem Asa e Cel, CRB e CSA. E no Campeonato Paraibano a gente tem Souza e Campinense e o 13 contra o CSP. A gente repetiu agora aí, ó, Campeonato Pernambucano mais uma vez. O pessoal gostou do Campeonato Pernambucano, mas desse a gente já falou. Aproveita que a gente viu ali que tem jogo do Asa contra o Céu, tem uma notícia importante. O Asa trocou de treinador. Leandro Campos saiu do Asa, foi pro Ceará. Entrou o Eutrópio no lugar dele. O Eutrópio já saiu, assumiu o Edson Gaúcho, que a gente escuta agora. Para mim foi uma surpresa agradável, né? Nós tivemos um convite do presidente. Se eu vi a possibilidade de eu vir para o Asa, né? A gente conversou, ele colocou a maneira como o Asa trabalha, eu coloquei a maneira como o Edson e a sua comissão trabalham, né? Chegamos a um acordo e eu acho que é importante que agora daqui para frente a gente procurar se ajudar mutuamente e junto com os atletas traçar os objetivos, que é buscar o título estadual, né? Fazer uma boa campanha e poder chegar até onde puder na Copa do Brasil. Você viu aí a sonora do novo técnico do Asa, e agora a gente também estreia mais um quadro nessa sexta-feira, é a Dica Cultural, que sempre tem uma dica legal de algum filme para você ver ou de algum show, mas a gente tem a dica do segundo documentário sobre futebol mais visto no Brasil, que é o documentário Bahia Minha Vida. É isso aí, Bahia Minha Vida, que é um documentário sensacional dirigido pelo Márcio Cavalcante. Ele não fala só do Bahia, ele puxa, obviamente, o Bahia é o centro da história, mas ele explica a relação do futebol com a paixão do brasileiro, é fantástico. A gente tem um trecho do trailer, vale muito a pena para quem gosta de cinema, documentário e futebol. Esse final de semana você aproveita e assiste. Bahia Minha Vida. Como se fosse uma religião. A pátria, o Bahia é uma coisa diferente. O Bahia é uma loucura. A camisa do Bahia, né? A sensação é inesquecível, né? E jogar no Bahia foi um prêmio para mim. Não era questão do dinheiro. Era um prêmio jogar. Somos da turma tricolor. Somos a voz do campeão. Somos do povo o clamor. Ninguém nos vê sem vibração. Vamos avante, esquadrão. Vamos, serás o vencedor. Vamos conquistar mais um tempo. Baetano jogando e ganhando. Ave Maria. Você vai passar uma semana com fome, mas vai passar com amor.
Tá aí uma dica muito interessante para você. Bahia Minha Vida, não deixe de assistir. E é com essa dica que a gente se despede do nosso Conexão Nordeste. Lembrando que no fim de semana a gente tem a cobertura completa de todo esse Bavi com o nosso repórter enviado, Fred Caldeira. E a gente fica por aqui, Bruno. Valeu. Até segunda-feira. Você não perca segunda-feira nesse mesmo horário. Esporte Interativo, o Nordeste merece.